Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora às nossas previsões de hoje, dia 25 de janeiro de 2021. Olhando bem, o que aconteceu, o que está previsto também para acontecer nesses próximos 7 dias, a gente vê claramente que aquele sistema de alta pressão que eu venho falando há algum tempo atrás, ele ainda continua dominando. O ramo dele, acaba pegando bem aqui parte do sudeste e parte aqui no nordeste brasileiro, principalmente entre aqui o norte e a costa leste do nordeste, e também aqui a costa leste e a maior parte de Minas Gerais, chegando a atuar também um pouco aqui sobre São Paulo. Então, com isso, com essa atuação, esses sistemas frontais, as frentes frias que tentam avançar em direção à região equatorial, elas acabam ficando presas mais aqui na região sul do país. Porém, quando ela fica aqui presa nessa região, ela acaba também ajudando a formar aqui chuvas e convecção em toda essa parte do norte do país. E outro detalhe também é que a Zicite agora ela começa a se situar realmente mais próximo à linha do Equador. Antes ela estava um pouco mais ao norte, estava um pouco mais aqui nessa região. Agora ela parece que está descendo realmente, que é um movimento natural que acontece da descida em direção, na verdade, da ida em direção ao sul do planeta da Zicite, conforme você vai avançando aí no verão, no hemisfério sul. Então ela começa aqui a se posicionar um pouco mais ao norte, ela já começa a interagir aqui um pouco já, pelo menos aqui na costa do Maranhão, já pegando aqui a costa do Pará. A gente já aparentemente começa a ver o rompimento dessa alta pressão já a partir desses próximos dias, que a gente já nota aqui o núcleo de chuva fechada pegando bem aqui o norte de São Paulo e o sul de Minas Gerais. Pega bem aqui a cabeceira da bacia do Rio Grande e deve ajudar bastante aí nas vazões e consequentemente na ENA, na bacia do Grande, e pode ajudar aí no aumento gradativo das ENAs no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Então a gente está vendo esse padrão aqui que ainda continua para os próximos dias, porém aparentemente o modelo já começa a mostrar que esse padrão ele vai ser rompido. Então a gente já começa a perceber esse sinal e já começa aqui a observar também núcleos de chuvas já retornando aqui, pegando aqui também bem o oeste da Bahia e aqui a região do Mato Piba, onde você tem várias plantações entre o Tocantins, Maranhão, Piauí e a Bahia, ok? Acompanhar para ver se nos próximos dias ele está mostrando aí esse rompimento e vamos observar o que vai acontecer nos próximos dias. Lá para o dia 1º, a gente nota que tem a entrada aqui de um sistema de alta pressão em médios níveis próximo aqui ao Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e o Mato Grosso, bem nessa região aqui mais central do país, mas ele não continua, ele aparece aqui, provavelmente deve estar associado à incursão de algum VECAM, porque quando a gente nota aqui esse tipo de curvatura é associado a um vórtice ciclônico de altos níveis. Então ele deve estar trazendo, e na borda desse ciclone em altos níveis, a gente nota aqui que aparece convecção profunda. Por isso que a gente tem aqui umidades relativas bem altas, na casa de 80% a 90% nessa região. Tem a probabilidade de ocorrência de chuva, onde você tem um desenvolvimento dessa nuvem aqui na vertical bem intenso, então ela é grande. Então provavelmente lá para o dia 1º a gente deve observar aí a ocorrências de chuvas. Na verdade, entre o dia 31 e o dia 1º a gente já deve começar a observar isso. E outro destaque é que aparece aqui um sistema mais de baixa pressão em médios níveis, mostrando que devemos ter algum tipo de convecção aqui na região, formação de chuvas na região central de Minas Gerais, centro-oeste de Minas Gerais, ok? Lá para o dia 1º, mas acompanhar para ver, esse é o primeiro dia que os modelos estão mostrando esse sinal,
Então, provavelmente, se nos próximos dias continuar, é o que vai continuar acontecendo, ok? Olhando bem aquele sistema de alta pressão, ele ainda se mantém aqui na costa, próximo à costa leste do país, né, mais na região do Atlântico Sul. Um ramo dele avança um pouco aqui sobre a costa do sudeste e nordeste do país, mas a gente tem a passagem de sistemas de baixa pressão de frentes que acabam empurrando um pouco ele em direção à África. E o que a gente observa claramente é aquela gangorra barométrica que eu venho falando aí nos vídeos anteriores, né? Tá mais alto, o sistema de baixa pressão passa, associado a uma frente, empurra esse sistema de alto um pouco mais próximo à África. Depois que esse sistema aqui de baixo ele passa, esse sistema de alto ele acaba retornando para a próxima costa aqui do sudeste e nordeste do país e fica assim. Então, aos poucos, as frentes elas conseguem avançar um pouquinho e trazem aí, né, uma quebra um pouco desse sistema de alta pressão. E, por exemplo, você começa a observar já um retorno das chuvas na costa leste e do nordeste do país, e em parte aqui também na costa norte. Até porque as zicita ela já começa a se posicionar aqui, já próximo à linha do Equador. Ok? E com essa manutenção, né, desse sistema de alta pressão aqui na costa, o que a gente observa é que as chuvas realmente elas devem ficar mais confinadas aí na região centro-sul do país, pegando bem os estados do Mato Grosso do Sul, todos os estados da região sul e parte aí do sul, centro-sul do estado de São Paulo, ok? E observando aqui a altura geopotencial, né? O destaque nesse campo é ver se aparece algum núcleo bem fechado aqui, por exemplo, de 588 ou 590. Por quê? Porque quando aparece esse núcleo, né, bem fechado, por exemplo, e uma anomalia aqui positiva, mais ou menos dessa cor nessa região aqui, isso pode ser um indicativo de formação de um bloqueio atmosférico. O que a gente vê claramente é que na região central do país ele não aparece, mas a gente vê aqui ó, que ele fica aparecendo e desaparecendo aqui próximo à costa. Então, observando, né, que a gente tem a atuação desse sistema de alta pressão aqui, e ele já começa a aparecer também em médios níveis da atmosfera, ele aqui, ó, intensidade bem maior, lá para o dia 9, dia 10, ele se aproxima da costa. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente as frentes elas tentarão adentrar aqui ao continente e avançar em direção à região equatorial e elas não vão conseguir. Então, provavelmente as chuvas elas devem continuar aí lá para a segunda semana de fevereiro, mais localizadas realmente na região sul do país, pegando bem, por exemplo, aqui as bacias de Itaipu, por exemplo, as bacias aqui da região sul do país. Então a gente deve ter um alívio, né, das condições aqui na região do Nordeste, porém, em fevereiro, lá para a segunda semana, provavelmente o sistema de alta pressão deve retornar. Lembro também que essa é a primeira vez que o modelo está mostrando esse sinal. Se continuar nos próximos 3 dias ou 4 dias, a probabilidade de ocorrência é muito grande. Porém, se desaparecer, então ele pode ficar aí intermitente, né? Aparecer e desaparecer, então a probabilidade de ocorrência não é tão grande quanto se espera. Então tem que acompanhar as previsões dos próximos dias para ver. Não é porque o modelo começou a mostrar um sinal nesse momento, e principalmente no fim do horizonte de 15 dias, que realmente isso vai acontecer. Então, quanto mais longe, né, a previsão for, por exemplo, está a 15 dias, a probabilidade de ocorrência sempre é menor. Então, se tiver essa persistência e for mantendo ao longo das próximas previsões esse sinal, então provavelmente ele realmente deve acontecer. Por isso que a previsão ela tem que ser acompanhada diariamente para observarmos esses sinais, ok? E olhando um pouco agora o que o modelo GFS está mostrando de chuva, né? A gente vê que se chama de alta pressão bem definido aqui. A chuva ela consegue avançar aqui e atuar sobre Minas Gerais, São Paulo, né? E te vê também ó, que tem pulsos das ECIT que se desprende, que interage aqui na costa norte, leste e nordeste brasileiro. Algumas perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste, eles acabam avançando aqui ó, e atuando aqui principalmente na costa leste do nordeste e assim vai. Então a gente tem um avanço desses sistemas, mas lá para o fim do horizonte, lá para o dia 5, 6, 7 aproximadamente, a gente vê que esse sistema de alta pressão aparentemente ele ganha uma força.
e volta a atuar e a manter. Ó, dia 7 a gente tem as chuvas avançando aqui, mas lá para o dia 9 você já vê que a chuva aparentemente ela volta a atuar na região centro-sul do país, pegando o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul. A região norte, em todo o horizonte, ela continua, né, e a região centro-oeste também continua apresentando chuvas bem distribuídas e bem definidas. Né? O grande destaque mesmo para o período mais seco é realmente a região aí norte do Nordeste e a costa leste do Nordeste. Porém, a gente vê alguns pulsos atuando, né, conseguindo avançar e chegando até o sertão do semiárido. Então, não quer dizer que não vai ter chuva. Deve ter chuva sim, mas o que era esperado para essa época do ano deve ficar aquém, né? Deve ficar abaixo. E a Zecite, aparentemente aqui no final do horizonte, ela já começa realmente a interagir aí com essas chuvas na região da costa norte do Nordeste. Ok? Então já começa aparentemente aí a ter um pulso ou outro. Lá para o dia 8, dia 9, tem esse pulso aqui que ele se desprende da Zecite e ele vem em direção aqui à costa norte do Nordeste, ok? E na questão de temperatura, o que a gente observa claramente é que não devemos ter nem temperaturas muito acima da normal climática, nem temperaturas muito abaixo da normal climatológica. Então, deve ter aí temperaturas realmente próximo à climatologia e ao que é esperado nessa época do ano. Claro que em alguns momentos você tem algumas regiões apresentando uma temperatura acima do normal e outras regiões uma temperatura abaixo do normal, mas na média dos próximos 15 dias, temperaturas ficariam aí dentro da normal climatológica, ok? Com relação à questão do armazenamento de água no solo, a gente vê claramente que aparentemente essa região aqui entre Goiás, Minas Gerais e São Paulo ele começa a diminuir esse armazenamento, mas não tão pouco, não muito, né, para os próximos dias. E o destaque ainda continua sendo aqui a região sul, que deve apresentar a continuação desses armazenamentos elevados ou a manutenção dessas chuvas e também do aumento das zenas nos próximos dias. Outro destaque é que a região norte mantém o mesmo padrão, principalmente aqui a região do Belo Monte, né, a bacia do Rio Xingu e a região de Tucuruí. Então a gente deve observar nessas bacias o aumento gradativo dessas vazões ao longo dos próximos dias. E o destaque também continua sendo aqui a bacia do Rio Madeira, que apesar de estar tendo aí uma redução, aí, um pouco de redução de chuvas lá, ainda está continuando apresentando aí um aumento gradativo dessas vazões nos próximos dias. Ok? Então, a região do quadrilátero dos reservatórios deve apresentar chuvas significativas, porém elas estão mantendo o armazenamento de água no solo, então não está nem caindo muito, nem aumentando muito, então o impacto na INA deve ser pouco nessas regiões. A região aqui, sul do país, né, principalmente a bacia incremental Itaipu, Paranapanema, a bacia do Iguaçu e do Uruguai, eles estão apresentando chuvas significativas e devem apresentar aí nos próximos dias. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né, que está apresentando um aumento gradativo das vazões e chuvas expressivas que aconteceram alguns dias atrás. E olhando agora a perspectiva dos modelos que o ONS utiliza, né, o Operador Nacional de Sistema, o que a gente vê claramente é que ele ainda mantém essas chuvas mais concentradas na região sul, principalmente, né, pela atuação desse sistema de alta pressão. Você tem esse sistema de alta pressão aqui atuando na costa do sudeste e do nordeste brasileiro. As frentes elas não conseguem avançar em direção à região equatorial e acaba ficando presa aqui na região sul. Destaque é que tanto o modelo GEFS, que é o modelo americano, como o modelo europeu, o SMWF, mostra aí em toda a costa leste e norte do nordeste chuvas, né, bem localizadas, mas geralmente essas chuvas elas se caracterizam de forma pontual e em determinado período do dia cai aquela pancada e depois fica mais tranquilo. Agora aquela chuva contínua ao longo do dia que a gente espera raramente deve acontecer devido à atuação desse sistema de alta pressão, ok? Já o ETA 40 ele não mostra tanto, né, o avanço dessas chuvas sobre a região nordeste, mostra ali mais sobre a Bahia e pegando ali uma parte do sul de Sergipe e ali a parte central de Alagoas, mas também não deve ser nada tão significativo para os próximos 10 dias, ok?
Obrigado, pessoal. Paz e bem.